Olá, internautas, moradores da Rádio Web. Estamos aqui para mais um Projeto Graça, mais um podcast do Projeto Graça. Para quem não me conhece, eu sou o Paulinho, para quem me conhece também, né? E hoje eu estou aqui com um brother muito massa. Pai, marido, pastor nas horas vagas, produtor musical, profeta, pianista. O que mais, Thiagão? Lista aí para nós. Cara, desviado. Nós já vamos entrar nesse assunto aí. Tá desviado, Thiagão? É o que dizem por aí, né? É o que dizem por aí. Já falaram bastante também isso de mim. Os rótulos, né, que põem, mas... Os rótulos, isso é a galera da encrenca, né? O importante é o que o cara vive, né? É. E aí, Thiagão, muito prazer te receber aqui. É uma honra sempre estar junto e é uma honra fazer som junto, né, cara? É. Esse cara sente falta, né? Pra mim era bom, não sei se pra ti era bom, né? Pra mim era bom estar contigo, né? Não sei se é recíproco. Não sei se é recíproco, né? Um dia eu falei pra um amigo meu assim, cara, eu sou teu fã. Ele falou, eu também sou teu ídolo. Massa, cara. Cara, pra mim, primeiramente, é um prazer estar aqui, né? Primeira vez aqui. Paulinho, que se conhece já há alguns bons anos, né, cara? Uns 10 anos, eu acho, né, mano? Faz 10 anos que eu tô casado. Se conhecemos no teu foi casamento, um pouquinho né? antes, né? Eu fui gravar lá. Uns 2, 3 meses, eu acho. Né? E, cara, é uma satisfação estar aqui, participando. Já vou falar, gente, Paulinho não me passou o cronograma. Não sei se ele faz assim com vocês também. Então, tô de surpresa aqui, né? Recebi o convite esses dias, mas sempre é bom e edificante, né, cara? A gente tá falando das coisas de Deus, e viver em comunhão, né? É o que Jesus nos ensinou, né? É o que o Evangelho nos ensina. Comunhão e relacionamento, né? Não é só o que a gente faz. É um prazer, mano. Tá aí de novo. Eu te trouxe aqui por um motivo, daqui a pouco eu vou te contar. Mas não é nada que tu não vai saber responder. Ô, mano, resume pra nós assim, quem é o Thiago? Quem é o Thiago, cara? É difícil a gente falar da gente, né? É difícil, mano. Devia ter trazido a Fernanda junto. Acho que ela ia falar melhor. Não dá pra perguntar pra Cris quem sou eu. Não. Primeiramente, o que eu sempre digo assim, o Thiago é um cara apaixonado por Jesus, mano. Apaixonado, assim, porque foi um cara o único, na verdade, né, que acreditou em mim quando eu não acreditava mais, né. Faz 13 anos que eu conheço ele, tô nessa caminhada aí, aprendendo a cada dia, sendo moldado, né, transformado. Mas foi um cara que me deu uma oportunidade de mudança de vida, cara. Assim, porque eu tava no início passando um processo muito complicado, né? E, cara, não tinha outra opção, né? Cheguei no fundo do poço, assim. Na época eu trabalhava com algumas produtoras, acompanhei alguns artistas aí. E aquela coisa, né, cara? À noite, aquilo que Satanás nos proporciona, né? É tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, e o cara vai se afundando cada vez mais, né, cara? No meio de drogas, prostituição, enfim. É aquilo que eu digo assim, eu acho que quando eu me converti, eu acho que os demônios falaram assim, graças a Deus, cara. Acho que até eu não tinha tanta fé assim. Sai corpo desse demônio. Que bom que esse cara saiu daqui, só dava problema. E, cara, hoje assim, hoje eu vivo a graça de Deus, cara. Tudo que eu sonhei, muitos anos, assim, de ser pai, constituir uma família, ter uma vida digna, não imaginava, cara. Realmente, assim, viver o que eu vivo hoje em Deus, né? Não a religião, né, cara? Porque a religião, ela nos aprisiona, né? Uhum. Mas viver verdadeiramente, cara. Viver com Cristo, assim, a simplicidade de Jesus, né? Sem cobrança de tu ter que fazer algo para merecer algo, né? Uhum. Os ritos, né, que a gente fala, né? Tipo, eu vou na igreja todo domingo para criar um ritual para mim merecer algo, uma campanha para mim ter um bom carro. Isso não é a bênção, né, de Deus, né? O que ele nos promete. E, cara, resumidamente, assim, nesses 41 anos de vida, o Thiago é esse cara, um cara simples, né? Um cara simples que ama vidas, cara. Eu amo falar de Jesus para as pessoas e resplandecer a glória de Deus, né, cara? E se precisar, a gente abre a Bíblia e fala alguma coisa, né? Fala algum versículo, porque
o verdadeiro o evangelismo que a gente fala, o testemunho é a nossa vida, né, cara? Que a gente foi feito imagem e semelhança de Cristo, né? Então a gente precisa resplandecer para as pessoas, né? E elas olhar para ti e falar, pô, cara, eu quero estar mais perto de ti, quero viver isso aí que tu vive. Sem, tipo, eu sou cristão, eu tenho isso porque Deus... Não é isso. O evangelho sempre teve a ver com vidas, né? Jesus sempre nos ensinou a ter relacionamento, né, cara? O reino de Deus não são coisas, né? Essas coisas que a gente diz, né, que buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas, essas coisas não é essas coisas materiais, né, cara? E sim viver uma vida digna, né, cara? Ter saúde, que é a prosperidade, né? Que hoje as pessoas confundem, né? Prosperidade é tu ter coisas, né? E as surpresas, né, que naquele dia acho que a gente vai ter muitas, né? A gente falava ontem, né, Tiagão? Prosperidade é a ausência de necessidade, né? Exatamente. Ô, Tiagão, puxando o gancho, tu falou que tu ama muito vidas e o teu... Seria um propósito de vida que tu encara como propósito, tu entendeu que foi um propósito que Deus te deu? Cara, como eu falei, o evangelho ele tem a ver com vidas, né? Então acho que é o propósito de todo mundo que se diz cristão, né? Eu não estou na igreja para ganhar coisas ou por aquilo que Jesus pode me proporcionar materialmente, porque, cara, tu ser bem sucedido é mérito, claro, do teu esforço, do teu trabalho, né, cara? Jesus, claro, nos direciona para algumas coisas, né? Mas eu acho que esse propósito de cuidar de pessoas, cara, o ID, que Jesus fala, mandou os discípulos e nos incumbe também, eu acho que é para todos, né, cara? Porque o evangelho não tem a ver comigo, né, mano? Tem a ver com pessoas. Quando eu falo assim, nada do que Deus derrama sobre nós é para parar em nós, mano. A prosperidade financeira, vamos dizer assim, claro, para tu ter uma vida, né? A gente sabe que é muito difícil viver no Brasil, né? Tudo é muito caro, mas sempre vai ter a ver com alguém, cara. Tipo assim, pô, Deus está me prosperando, Deus está me abençoando, cara, tem a ver com alguém, né? Aquilo que eu digo, a nossa oração às vezes ela é muito falsa, né, cara? Tu dizer assim, Senhor, abençoa o órfão, abençoa a viúva, abençoa o cara lá que está passando necessidade. Cara, Deus não vai mandar maná do céu. Deus não vai mandar um anjo lá com uma maleta com dinheiro para tu poder pagar tua conta de luz atrasada que foi cortado. Ele vai usar a tua pessoa, cara. Que é aquilo que eu digo assim, mano, só uma maneira da glória de Deus se manifestar aqui na Terra, através das nossas vidas. Não existe outra. Não existe falar assim, Senhor, nossa, eu sou um cara de oração, abençoa o Paulinho, escuta o meu clamor e tal. Cara, vai lá e abençoa tu, cara. Mano. Deus vai usar a tua vida para abençoar outras vidas. E o evangelho é isso, cara. É relacionamento e cuidar de pessoas, cara. Quando tu fala assim, ontem até a gente estava comentando, né? A galera hoje tá saturado, mano, de tu falar assim, mano, vamos lá na igreja que Deus vai mudar a tua história. Os caras não querem, mano. Os caras querem, mas eu vou lá, eu quero ver em ti, eu quero enxergar em ti primeiro a mudança, né? Almejar isso que tu vive, e aí sim, aquilo que eu digo sempre, a gente é um sinalizador aqui de Jesus, velho. A gente aponta para a cruz, para a obra da cruz, a redenção. Não é prosperidade hoje que só se prega isso, né? Eu sou abençoado porque eu tenho uma Mercedes, eu sou abençoado porque eu tenho uma Land Rover. E ser abençoado não é isso, né, mano? Porque a senhorinha aquela do coque lá, que não tem um bom carro, que chega de ônibus na igreja, que ora, que muitas pessoas se tornaram pastores por causa da oração dela, ela não é abençoada. Tem uma casa simples, né? Então, ser abençoado não são coisas, cara. Coisas são consequências do teu trampo, mano. Né? Que nem eu falo, eu te conheci já há alguns anos e conheci toda a tua trajetória até aqui. Hoje, claro, a gente fala, cara, pela misericórdia de Deus, né? Porque não é pela nossa sabedoria, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né, mano? Tiagão, tu te considera um cara desigrejado, não? Depende em que sentido. Vamos botar no sentido atual da palavra. Que depois da pandemia, muita gente viu que o culto o culto é uma das atividades da igreja e que as pessoas não necessariamente precisam estar lá. Não é o culto que traz a presença de Deus. Não é o local, as quatro paredes lá com o CNPJ que traz a presença de Deus, mas é a nossa vida diária que a gente se relaciona. Sim. E eu nem gosto desse termo trazer a presença de Deus, porque na minha cabeça Deus ele não me abandona em nenhum momento. É eu que não presto atenção, né? Mas na pandemia a gente viu muita gente
entendendo que não precisa estar no culto, e hoje elas são consideradas desigrejadas. Sim. Se a pessoa não está vindo na igreja, ela é desigrejada. Tu te considera um desigrejado nesse sentido? Cara, nesse sentido, as pessoas nos intitulam, né? Uhum. Desviado, sei lá quais outros adjetivos que usam, né? Desviado, desigrejado, possesso, sei lá o que falam, né? Porque, cara, o congregar, claro que é bíblico, né? E que a palavra diz assim, onde tiver 2 ou 3, cara. A gente está aqui numa gravação de um episódio, nós começar a falar de Jesus, atrair a presença dele, ele vem, cara. Uhum. Sabe? É aquilo que eu falo assim, o Senhor, ele vem onde ele é desejado, cara. Ele não vai numa igreja porque é uma igreja. Né? Quando eu estou ministrando louvor, é que eu sempre digo, eu falei, cara, ele só vem se ele for desejado, ele não vai chegar num lugar que ele não é desejado. Então, assim, o que a Bíblia fala, onde tiver 2 ou 3, cara, eu estou lá no estúdio, a gente, vamos orar, vamos falar de Jesus e a glória desce, cara. Uhum. Sabe? Então, existe um mecanismo, né, mano? A gente sabe que existe um mecanismo e, claro, para tu manter um templo, um prédio, enfim, a gente sabe que existe custos, né, e tudo mais, mas, assim, cara, se a gente se reunir, aquilo que tu faz, né, dentro do projeto, isso é ser igreja, cara. Né? Tu não precisa ter um CNPJ, ter uma placa para dizer, agora eu sou... Não, cara. Eu tenho que ser pastor para falar de Jesus. Se tu não, né, não tiver naquela linha lá, né, que a gente sabe não está funcionando, está fora da engrenagem. Que, cara, falar de Jesus é simples, cara. Jesus, ele foi simples, né? Até quando né, Judas falou, cara, aquele que eu beijar, vocês vão saber que é, porque ele era parecido com nós, né, cara? Ele era desprovido de beleza, ele era desprovido de coisas, né? Ele era Jesus, cara. Então, assim, o evangelho, ele é muito simples, cara, mas as pessoas nos colocam dentro de uma religião, cara, dentro de um ecossistema. Aquilo que eu sempre digo assim, porque muitas vezes quando eu não fui em desacordo, não com a palavra, né, mas com o sistema, tu é considerado um desigrejado, porque tu não tá mais ali funcionando para que as coisas funcionem da forma que eles estão fazendo. Então, nesse sentido, tu é considerado sei lá, um descrente, né? Porque não adianta, como eu te comentei, né, eu recebi uma profecia de uma pastora que ela disse que o meu ministério estava parado porque eu não estava mais em cima do púlpito com o meu saxofone bonito, que atraía pessoas, que era bênção, que lindo, que dom que tu tem. E quando eu decidi me retirar daquele sistema ali, eu fui, tipo, considerado, falaram que o meu ministério estava parado, que eu tinha que estar ali para virar chaves para acontecer. Então, assim, eu não sou aquilo que eu sempre digo, cara, eu sou cristão em tempo integral, mano. Eu sou cristão aqui, eu sou cristão na minha casa, eu sou cristão no meu trabalho, eu não sou cristão em 1 hora de igreja que tu vai me ver lá com um instrumento, eu não sou aquilo lá só é uma ferramenta que eu uso para atrair a glória de Deus, né, através da música, enfim. Então, eu sou fora dali. Eu tenho que ser tão espiritual quanto o meu culto de domingo. Na segunda-feira, o meu nível de santidade, né, que a gente, às vezes as pessoas mesmo, né, nos rotulam, tem que ser diário. A mesma coisa, cara. Na segunda, na terça, na quarta. Então, assim, respondendo a tua pergunta, cara, pelos sistemas, é o que as pessoas dizem, que se tu não tá fazendo parte daquilo, tu tá desviado, tá desigrejado, enfim. Né? Ô, Tiagão, e tu te tornar o que o sistema chama de desigrejado, mudou alguma coisa para ti com Deus no teu relacionamento? Mudou, cara. Mudou, assim, porque eu tenho mais tempo, vamos dizer assim, não sei se tu pode dizer mais intimidade com ele. Porque quando tu tá num sistema, mano, tu é incumbido de cumprir um ritual. Aquilo que eu falei, tu cria ritos, tu tem que estar dentro da igreja cumprindo, fazendo coisas, são escalas, e aquilo que eu te falei, cara, existe coisas que acontecem às vezes dentro da tua casa, da tua família, no teu relacionamento, que acaba afetando porque tu está cumprindo um rito, né? Porque assim, não, eu preciso ir no domingo, que é o único dia que eu tenho de folga, eu preciso ir, porque eu estou na escala, porque eu preciso cumprir, bater o meu ponto e me vestir de crente, né? E aí eu deixo a minha esposa de lado, o único dia que eu tenho, eu não consigo ter tempo com os meus filhos,
né? Porque aquilo que eu digo assim, mano, a religião e o verdadeiro evangelho, elas vestem a mesma roupa, só não tem o mesmo caráter. Vai, forte, hein? Né? A gente põe uma roupa de crente, põe a Bíblia embaixo do braço, né? Chega na igreja, ora em línguas, né? Planta bananeira, faz um monte de coisa, e fora dali aquilo que a gente sabe, né, mano? Não vou citar nomes aqui, mas tem pastores que eu conheço que passam lá pelo estúdio que são viciados em cocaína. Uhum. E não são ex-pastores, são pastores que continuam pregando o evangelho em cima do púlpito, que tem amante. Então, assim, eu sou aquilo que a palavra diz e o que Deus diz a meu respeito. O que as pessoas e o que o sistema fala, mano. Eu acho que vale uma reflexão, né, Tiagão? O que é, então, estar desigrejado, né? Porque tem pessoas desigrejadas dentro da igreja, mano. Tem pessoas que estão há 20 anos dentro da igreja que não conhecem Jesus. Uhum. E aí aquela surpresa que eu digo, lá naquele dia a gente vai ter muitas surpresas, né, mano? Já que tu falou em conhecer Jesus, tu atribui a graça a conhecer Jesus? Assim, de uma maneira mais profunda? Talvez vou formular. No momento, a chave virou para ti sobre graça. Foi um momento que tu te lembra ou foi durante a caminhada, ou foram várias coisas, ou foi um movimento? Cara, a gente sempre fala assim, teve um determinado momento que virou a chave, né? Uhum. Mas é um processo de várias coisas, né, cara? Experiências que tu vem desenvolvendo, vem tendo, né, com Jesus, aí tu chega num ponto e fala assim, cara, eu não tinha pensado, ou não tinha caído a ficha em determinadas coisas, só que aí quando tu para pensar, aí tu diz assim, cara, em tanto tempo aconteceu essas coisas. E aí, mas nesse momento foi onde, tipo, deu aquele estalo, falou, cara, não é isso, sabe? Eu não vou ser salvo porque eu crio um ritual que todo domingo eu tenho que estar dentro da igreja, porque eu vou usar o dom que Deus me deu para adorar Ele, porque isso é aquilo que eu sempre ensino, né, cara? Adoração não tem a ver com música, adoração não tem a ver com o microfone, adoração não tem a ver com óleo ungido, não tem a ver com aquilo que tu fala, que está escrito, né? Porque Jesus mesmo falou, né? Nem só de pão viverá o homem, mas sim, né? De toda a palavra ali. Porque Satanás, ele conhece a palavra muito mais que nós, né? Ele não tem a revelação do Espírito. Mas em questão de palavra, e o que eu vejo hoje, que eu consigo discernir, cara, é a galera colocando Deus em cima de uma maca, abrindo Deus, estudando Deus e falando do conhecimento que eles têm. Véio. Porque não sou contra quem estuda, né? Eu gosto também de estudar a palavra, enfim, leio muitos livros, mas eu vejo muita teologia, cara. Hoje tem pregações que tu escuta que tu fica tonto, que tu não consegue entender e discernir nada, tu não recebe nada no teu espírito, porque é tanta teologia que o cara sabe o tamanho da pedra lá que tiraram do túmulo de Lázaro, a cor, a dimensão, a não sei o quê. E, cara, o evangelho não é isso, mano. O evangelho é relacionamento, cara. Relacionamento com Jesus, claro, né? Que tu falou ali em relação a Jesus e graça, né? E relacionamento com pessoas, cara. Eu vivi tantos anos, mano, dentro de igrejas que hoje, assim, eu não sei se eu consigo contar ou se falar de pessoas que eu tenho relacionamento, que eu tenho comunhão. Eu tinha colegas, por exemplo, de ministério de louvor, né? Ministério, enfim, que a galera chama, que eu não sabia nem o nome da galera, mano. Sabe? Então, assim, dentro da Bíblia, quando a palavra fala que quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão, a gente não vive, cara. Tipo, uma certa vez eu era líder de um ministério de louvor numa congregação, e eu era muito... eu sempre fui de me cobrar muito né? Assim, eu falei, cara, eu tenho muito temor com as coisas de Deus, de fazer algo para Deus, né? Quando a gente fala assim. Porque, como eu digo, cara, antes de conhecer Jesus, eu era servo fiel lá do concorrente, né? Uhum. Fazia tudo com excelência. E aí a gente fala assim, Deus, eu tô dando o meu melhor. A gente é mentiroso, né, cara? Quando fala assim, o Senhor conhece meu coração, eu tô dando o meu melhor. Eu falo, não, mano, tu vive, faz o louvor da tua igreja, mas, cara, tu não tem um bom instrumento, mas tu tem um telefone de 10 mil. Uhum. Então, tu não tá fazendo o melhor para aquilo que
que realmente tu diz que é o teu chamado, uhum. enfim. Né? Então, assim, e aí chegou um ponto, cara, que eu tava cobrando tanto a galera, a parte musical, a gente tinha os momentos de consagração, de estar junto, assim, e cara, eu lembro até hoje, assim, mano, eu levei um tapa do Senhor, assim, eu fui cobrar um guitarrista, velho, que tocava na banda comigo, e eu vi que o cara não tava muito legal, e aí não tinha tirado as músicas e tal. A irmã do cara tinha falecido, mano, e eu não sabia. Eu era líder do louvor, eu cuidava do coração da galera que tava comigo. E depois daquele dia eu disse, mano, isso não é evangelho, velho. Isso não é relacionamento, cara. Eu tô cobrando um cara e o cara perdeu a irmã e eu nem sabia, mano. Sabe? Eu falei... E como eu falei, cara, a gente participou de tantas coisas que eu não sabia nem o nome da galera que tava comigo. Então, cara, que relacionamento que eu vou ter, cara? O que eu vou oferecer num contexto como um corpo pra galera que tá ali? O que eu vou atrair do céu pra terra naquele ambiente, né? Porque o corpo ele é um só, cara, ele não é singular, né? O ministro vai fazer, não, cara, é todo mundo. O cara que tá tocando baixo tá ministrando, o cara que tá tocando batera tá ministrando. E hoje eu vejo uma coisa muito superficial, assim, mano, eu vejo muita cantoria, né, tipo um louvor, uma abertura de culto, e, enfim, mano, é isso, sabe? É o que eu penso, assim, em relação ao verdadeiro evangelho e viver a graça de Deus, né, cara? Eu tô escrevendo aqui as coisas para não esquecer de te perguntar. Mano, acho que atrelado a isso, queria que tu falasse um pouco, porque tem uma coisa que a gente nota muito em ti e que tu também fala muito, é do teu dom de ministrar, enfim, tu tem um jeito teu de fazer isso. E eu queria que tu explicasse aqui como tu me explicou, assim, acho que é uma explicação bem... Quer que eu fale mesmo? Também quero, mas eu queria que ontem tu me deu uma explicação muito massa do que é dom. Uhum. Eu acho que foi uma das vezes que mais me convenceu, assim, porque a gente escuta muito assim, eu tenho o dom de cantar, eu tenho o dom, nasceu com o dom, sim, né? Esse aí nasceu com o dom de tocar o Juninho, né, destrói o contrabaixo, ele nasceu com o dom, nunca estudou na vida e toca, sim. que nem diz um pastor, toca que é um demônio. Cara, vamos lá, então. Na verdade, todas as pessoas confundem, né, cara? Eu já ouvi muito falando de mim a respeito disso, né? As pessoas falam assim, aquilo que eu disse, né? Nossa, olha o dom que o cara tem, toca vários instrumentos, toca saxofone. Já ouvi pastores que cantavam falar para mim assim, nossa, como Deus dá tantos dons para um só, né? E, cara, o que é o dom? O dom é a facilidade que a gente tem de aprender alguma coisa, né? Não só o tocar ou exercer algo, enfim. Esse é o dom, né? O dom divino, né? Vamos dizer assim. Aquilo que tu faz na prática, mano, de tu olhar assim, nossa, cara, como o cara toca bem contrabaixo, né? Nem tu falou do Júnior. Toca mal menos, né? Né, Juninho? Isso que a gente faz na prática, mano, isso é dedicação. Isso é dedicação, é esforço, é investimento de tu ter um bom instrumento, é sacrifício, né? Então, essa é a diferença, cara, de dom, né, que a gente fala, o dom e aquilo que tu executa. Aquilo que tu faz é dedicação, né? Horas de estudo, né? Eu falo muito do Marilson, né? Uhum. Que é muito teu amigo, enfim, conheci ele através de ti. Eu lembro que ele, um dia lá no teu estúdio, ele disse assim, ele falou, cara, eu estudava no mínimo 4 horas por dia. E quando eu comecei a trabalhar, eu levantava 3 horas antes de ir para o trabalho para estudar, porque era o tempo que eu tinha. Uhum. Então isso é investimento, cara, é sacrifício, né? Eu não vou, que nem eu falo assim, cara, não vai acontecer igual o avivamento da Rua Azusa. Uhum. Vai descer o Espírito Santo na mulher, ela vai sair tocando piano. Claro, pode acontecer, já aconteceu comigo isso. Mas assim, o dom é isso, cara, é a facilidade que você tem de entender aquilo, né? Fala assim, é fácil, cara, agora aquilo que tu executa é prática, são repetições, aquilo que aperfeiçoa. Eu sou professor de música. O que eu falo para os meus alunos, tu tem um encontro um dia por semana comigo, que vai aperfeiçoar, vai depender mais de ti do que de mim. Eu vou te ensinar a teoria como funciona. E através do dom que tu tem, da facilidade que tu tem de aprender, tu vai executar. Se tu pegar o teu instrumento uma vez por semana, tu não vai tocar bem, cara.
Se tu pegar uma vez por dia, talvez tu não vá tocar tão bem, vai se virar, vai se defender. Mas agora, se tu investir tempo, investir num bom instrumento, investir num bom professor, que é muito necessário, né? Hoje a internet desfoca muito, né? Aí tu vai ser um bom músico, cara. Aí tu vai tocar na igreja, o cara vai falar, nossa, cara, que dom que o Paulinho tem. Nossa, ele pega o contrabaixo, pode ser um Tajima de R$1.000. Olha o som que o cara tira. Se eu pegar um jazz bass de 20 mil e tu pegar o meu Jennifer lá de R$300 que eu tenho no estúdio, o que vai ficar melhor? O teu som, porque tu sabe tirar som do instrumento. Eu não sou baixista, eu conheço as notas, mas eu não vou tirar som. E aí tu pegar um jazz bass com a técnica que tu tem, aí, meu Deus, né? Então, assim, o dom é isso, cara, é a facilidade que a gente tem de aprender. Aquilo que a gente faz nos bastidores, vamos dizer assim, que a galera vê, principalmente dentro da igreja, né, trazendo para esse lado. Nossa, olha o dom que o cara tem. Nossa, é lindo te ouvir tocando saxofone. Cara, eu caminhava, vou contar esse testemunho. Eu tocava com uma banda de baile aqui de Caxias que chamava Novo Mundo. Uma banda bem conhecida, não sei se ainda existe. Eu tinha 15 anos. Eu era tecladista. E aí eles tinham um naipe de sopro, né? Trompete, trombone e saxofone. E aí era o Gilmar, o saxofonista, que mora aqui no Santa Fé. E aí eu ganhei um saxofone de uma outra banda que eu tocava. E aí eu comentei com o Gilmar, ele falou, cara, se tu quiser estudar comigo, na segunda-feira, das 2 às 3 eu tenho livre. E aí, cara, não te cobro nada, eu te ajudo, te ensino e tal, te ensino a ler. E eu, tá, beleza. E só que, cara, eu sempre fui de uma família muito simples, meus pais não tinham condições, não tinha carro, enfim, não andava de ônibus. E lá onde eu moro, que é lá no bairro Tijuca, até o Santa Fé, cara, a pé, eu levava assim em torno de 1h20, às vezes um pouco mais, 1h30. E aí o que eu fazia? Eu saía do colégio, correndo, chegava em casa, almoçava, pegava o saxofone, ia pelo São José, pegava a Rota do Sol e ia até a casa dele de a pé. Andava mais de 1 hora para estudar 1 hora. Depois eu fazia o mesmo trajeto, voltava até em casa. Então isso não é dom, cara. Isso é vontade e é investimento. É investimento do teu tempo, é sacrifício. Hoje tu fala para as pessoas, mano, eu vou te passar aí para nós ir para a igreja. O cara inventa desculpa, mano. Tem um cara bom do teu lado ali e o cara, se tu falar alguma coisa, o cara, tu vai querer me ensinar. Sabe? Não tem aquele coração ensinável. Então hoje os tempos mudaram muito, mano. Mudaram muito. Toda essa bagagem que eu tenho hoje como produtor, como músico, eu tive, cara, muita sorte, assim, é um privilégio, vou dizer, de trabalhar com bons músicos, cara, sempre. Na época que a gente tocava com produtor, acompanhamos alguns artistas nacionais, sempre com os melhores músicos, cara. E eu, cara, o Juliano, que hoje é produtor, tá morando no Rio, cara, hoje o Juliano é produtor da Gabi Melim, do Gabriel Pensador, tá lá com a galera do Roupa Nova. E, tipo, mais de 10 anos que a gente trabalhou junto, cara, ele falava pra mim, ô Thiago, faz esse acorde aqui, ó. Ele me passava nota por nota no violão, porque ele não sabia os acordes, não tinha teoria. E eu montava no piano. Eu falava, pô, meu, ficou legal, uma abertura diferente. E eu fazia, cara. Hoje tu vai falar pra um cara, tipo, não, meu Deus, conhece meu coração, sabe que eu tô fazendo o meu melhor. Peguei no Cifra. A galera não busca, cara. Não busca investimento, não busca conhecimento. Então o dom é isso, cara. Resumindo, falar daquilo que tu faz é prática, mano. É dinheiro que tu investe num bom instrumento, é dinheiro que tu investe num bom professor. São opções, né, mano? Tu tem a opção de tu comprar um tênis de R$1.000 ou investir 6 meses de aula. Tu acha que tem muito essa questão, assim, porque o louvor dentro da igreja, a música, né? O louvor a gente sabe que é outra coisa, mas a música dentro da igreja, ela é um lugar bem visado, né, Thiago? E eu acho que tem gente que se emociona um pouco durante o culto e às vezes acha que Deus tocou no coração que ela tem que estar lá em cima. Porque quando está lá em cima, tu é visto pelas pessoas, né? Então, também tem um jogo de ego. Gostaria de estar lá em cima para as pessoas me ver. A música, ela emociona, ela tem todo aquele... Ela mexe com nossa psique, enfim. E tu não acha que às vezes é muita emoção da galera dizer assim, Deus conhece meu coração, eu quero estar lá em cima, mas não quer pagar esse preço aí, não quer andar a pé para estudar, ou não quer nem estudar, porque uma vez estudava com eu sou da época que quando eu comecei a tocar, eu tocava com as revistinhas, né? Hoje em dia tem Cifra Club, tem YouTube, tem um monte de coisa, apesar de que eu odeio o Cifra Club, porque vem tudo errado a cifra, os caras jogam na tua cara ainda que eles têm a cifra do Cifra Club. O que tu pensa, assim? Tem essa confusão? O que tu acha?
Cara, com certeza todo mundo quer o altar, né, mano? Porque, e eu te digo assim, o louvor em si, mano, a música, eu acho que é o lugar mais visto, né? Então, com certeza, sempre existe esse ego, né? Tipo assim, pô, eu vou estar lá em cima, eu quero estar lá em cima. Aí a pessoa faz de tudo desnecessário do que realmente ela precisa, pra ela estar lá em cima, né? Porque é aquilo que eu digo assim, mano, a gente não precisa de oportunidades. A gente fala assim, o pastor não me dá oportunidade. Eu já ouvi isso de uma ministra uma vez. Ela fala, fulana tá há menos tempo que eu e tá ministrando no culto de domingo, eu tô aqui não sei o quê. A gente não precisa de oportunidade, cara, porque o Senhor, quando Ele quer nos levantar, Ele nos exalta, né? Davi não precisou de oportunidade. Quando o rei mandou o profeta ir lá, ele nem estava na reunião, né? Até que ele falou, tá, mas não tem mais ninguém aqui dos teus filhos? Ah, não, tem outro, tá lá trabalhando, cuidando das ovelhas lá. Então, assim, para Deus, cara, o muito tempo para Deus é uma fração, um piscar de olhos, né? Então a gente não precisa de oportunidades, né? Como a galera às vezes busca, né? Eu preciso de uma oportunidade no louvor, que existem algumas igrejas mais pequenas, né? O momento da oportunidade, vou chamar a irmãzinha. E com certeza existe esse ego, né, cara? E é algo que eu sempre digo assim, tu tá ali em cima, mano, é uma responsabilidade muito grande, cara. Porque primeiro, tu tá ministrando sobre vidas. Eu mudei muito o meu conceito de ministração, né? Eu não canto para a igreja, eu não ministro o coração da igreja, o ego das pessoas. Aquilo que eu digo assim, cara, quer não ter erro em uma adoração, no momento do louvor, toca o coração de Deus, cara. Atrai o céu para a terra que não tem erro, cara. Agora tu quer fazer um movimento para que a igreja cante, para que tu falar assim, pô, hoje o culto foi benção, a igreja inteira cantou. Isso não significa nada, cara. Agora tu atrair o coração de Deus, tocar o coração dele e atrair a presença, atrair o céu para a terra, criar um ambiente só, aí não tem erro, mano. Aí a glória desce, aí as pessoas são tocadas, são curadas. Então, existe, né, cara, esse ego de tu tá, porque tá ali, tu tá sendo visto, né, cara, tu não tem como, né? Mas uma coisa que uma vez uma pergunta que fizeram para mim, cara, e eu não soube responder, assim, de uma forma eficaz, cara. Tipo assim, eu ministro louvor, eu cuido de tal coisa. É o que a gente gosta de fazer. Né? O meu chamado é a música. Se o Senhor falasse para ti hoje, falasse assim, ou falasse para mim, né? Fala, Thiago, eu não quero mais que tu ministre. O que eu tenho para ti é ficar lá na porta. Será que o nosso amor em fazer a obra de Deus que a gente chama, deixar de fazer isso que a gente gosta e o Senhor mesmo falar com a gente, falar assim, cara, não é isso que eu quero para ti, eu quero que tu faça outra coisa. Será que a alegria do nosso coração seria o mesmo? Se Deus falasse para mim assim, Thiago, eu não quero mais que tu cante, que tu ministre, que tu toque, eu quero que tu faça outra coisa. Será que a alegria, ou eu teria alegria em fazer aquilo que eu não quero fazer? Que a gente é fácil falar assim, cara, eu gosto, o meu chamado é ministrar o louvor, o meu chamado é falar de Jesus para as pessoas, cara. É o ID. Isso que eu faço na igreja, em cima de um altar, é apenas uma consequência. Porque ali tu está ministrando para crente, para pessoas que já conhecem Jesus, vamos dizer assim. Mas ali fora tem pessoas sedentas de um abraço, cara. Sabe? Eu converti uma pessoa com um abraço, mano. Na igreja da pastora Paula, até mandar um abraço para ela, se ela for ver esse vídeo. Eu estava cuidando do som lá na Mix House, era em cima, na igreja. E tinha um casal lá embaixo e o Espírito Santo disse assim, cara, vai lá e dá um abraço naquele cara. E a pastora estava pregando. E eu falei, eu já fui para a Bíblia, né? Falei, tá, me dá uma palavra, né? Vou lá, vou abraçar, me dá um charamanai, né? Preciso né, interceder pelo cara e tal. Me fala o que é. E o Espírito Santo falou, não, cara, vai lá e dá um abraço nele. Eu, tá, amém. Eu falei, vou esperar o culto. Não, é agora. Eu falei, cara, eu vou atrapalhar o culto. Eu falei, não, é agora. Tem que ir lá agora. Aí eu desci as escadas, cara, e aí cheguei lá, o Wagner tá morando lá na praia, lá perto do meu pai. Eu cheguei, não conhecia ele, tava ele e a namorada. Eu falei, mano, posso te dar um abraço? Cara, quando eu falei, posso te dar um abraço, o guri me avançou, velho. Me agarrou assim e começou a chorar. E eu comecei a orar com ele ali e tal, né, recebendo do Espírito Santo. E, cara, passou um tempo,
Aí ele testemunhou para a pastora. Aí falou, aquele cara de chapéu, usava os chapéuzinhos lá. Aí ele falou, cara, eu sou filho de pastor. Eles tinham, o sistema tinha tirado o pai dele e ele ministrava o louvor, também tiraram da igreja por causa do sistema. E ele estava cansado, mano. Ele não queria mais saber de igreja, não queria mais saber de nada, não queria mais saber de Jesus. E, cara, e aí a namorada dele falava, não, vamos lá na Pastora Paulo, tem um pessoal que eu conheço que vai lá, vamos lá e tal. E já há um tempão antes, que ela sempre convidando, ele não quero mais saber e tal. E aí, esse dia ele falou pro Senhor, ele disse, Senhor, eu vou ir, mas se eu não te sentir mais uma vez, eu paro com tudo. E aí ele falou pra pastora, ela falou assim, ó, eu sou filho de pastor, eu nasci em berço cristão, e eu nunca, mano, senti a presença de Deus como eu senti no abraço daquele cara. Eu senti Jesus me abraçando, mano. Então, assim, só um abraço, velho. Sabe? Eu não preciso, às vezes, tipo, claro, eu preciso conhecer a palavra, né? Às vezes, para me corrigir, né? Não para profetizar para a vida dos outros, dizer que as pessoas estão erradas. Cada um sabe o que está vivendo. Então, o evangelho é isso, cara. É a sensibilidade, claro, da voz do Espírito, né? Porque Paulo ele nos ensina, né? Orar sem cessar. Então, eu digo que Abraão, se ele não tivesse ouvido novamente a voz de Deus, ele tinha matado o filho dele. Porque ele tinha uma palavra de sacrifício. Ele falou, não, Deus falou comigo e eu vou fazer isso. Né? Mas no momento que ele ia sacrificar o filho dele, o Senhor falou de novo. E às vezes a gente tem uma palavra que é lá do ano passado, mano. Hoje Deus está falando outra coisa e a gente está disperso. Sabe? Não, mas Deus falou. Então a gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. E, cara, Deus só mandou eu lá e abraçar o cara. E pra mim, assim, falei, cara, me constrangeu demais, mano. Sabe? Me constrangeu demais porque eu não falei nada pro cara. Eu não orei em línguas, eu não profetizei sobre a vida dele, eu não declarei sobre a vida dele, eu só dei um abraço, mano. E o cara se criou dentro da igreja, mano. 30 anos dentro de uma igreja. Ele falou, mano, eu nunca senti a presença de Deus como eu senti naquele abraço. Hoje o cara é meu amigo, mora lá perto do meu pai em Santa Catarina. A gente se fala até hoje. Foi só um abraço, mano. Só a incumbência do Espírito Santo. Só isso. Jesus é simples, a gente que complica, né? É. Tiagão, sobre tu ser um pastor de estúdio. Existe isso. Tu que vai me dizer, porque quanta gente tu já converteu lá dentro daquele estúdio? Cara, passou Sabe algumas que pessoas, mano. tem muita gente que fala para que pra gente ser pastor tem que ter teologia, tem que ser Isso é ungido, né? formado, ungido, não sei o quê. Mas para mim, pastor é quem cuida de alguém. Né? O pastor só cuida da ovelha. Ele não talvez ele fez um curso com o pai dele para cuidar daquelas ovelhas ali, mas ele cuida do jeito que alguém ensinou, ele cuida do jeito que ele acha melhor, né? Sim. Cara, já passou muita gente lá no estúdio, mano. Pessoas machucadas com o ecossistema, com a religião. Pessoas que... Muito desegrejado. Muito. De pessoas que não queriam mais saber de nada, velho. Porque... Cara, tem muitas histórias, muitos testemunhos, mano. Se eu ficar aqui, a gente fica uma semana falando aqui. Teve pessoas que, cara, que tu vê, tu conversa, como existe hoje, né, muito, que amam Jesus, cara. Mas não conseguem, não tem forças para estar dentro de um sistema sendo incumbido pelo homem. O que tu tem que fazer? A gente tem que ser ensinado pela palavra, né? Como ter uma vida. Jesus nos ensinou de várias formas, nos deixou mandamentos, enfim, parábolas, mas estão muito machucadas, mano, assim, com o sistema, sabe? Eu preciso fazer um ritual para mim merecer tal coisa, eu preciso... E ficam oprimidas, né, mano? Não consegue desenvolver aquilo que o Senhor tem para elas, né? Não consegue transmitir, às vezes, o amor que elas têm dentro do coração para a pessoa, porque ela tá fazendo como o sistema diz que tem que fazer. Né? Então, assim, cara, passou muita gente lá no estúdio, mano. Tipo, com tentativa de suicídio, que tentaram tirar a própria vida. Pastoras que rodam o Brasil todo pregando. Eu recebi áudios de cancelar contratos, de não gravar mais vídeo porque estavam em depressão, que não aguentavam mais, não tinham tempo de relacionamento com Deus porque tinham que estar no sistema. Então, assim, cara, é o id, né, mano? Se eu tô aqui, alguém
abrir o coração para mim e vou ser um sinalizador, né, cara? Mostrar a cruz. Não é através de mim, através de ti, aquilo que eu digo, só uma maneira, cara, da glória de Deus se manifestar. É através de nós, cara, não é daquilo que eu falo, né? Então, assim, muitas pessoas, cara, passaram por lá e eu falei, obrigado, Senhor, né? A minha empresa, né, cara, se tornou meu ministério, na verdade, porque a gente recebe, cara, eu recebo lá pai de santo, eu recebo maçom, eu recebo evangélicos, religiosos. Já viu Deus em algum? Te botei em frio agora, né? Cara, é difícil a gente falar, né, mano? Dizer assim, é aquilo que eu digo, a Bíblia fala que a gente conhece a árvore pelos frutos, né? Então, assim, não é o quanto eu falo de Jesus, o quanto as pessoas veem Jesus em mim. Né? É como eu falei, cara, a gente é falho, sim, mas eu falei, cara, olha pra mim. Olha pra mim que eu vou te sinalizar, cara. E é isso. Não é eu falar do que tá escrito, falar, cara, se tu fizer isso, não é, cara. Então, assim, e muitas pessoas que se reconciliaram, que hoje constituíram famílias, que estão bem. E isso alegra o nosso coração, né, cara, de ver assim, pô, eu fui uma ferramenta. Então não é em cima do púlpito, cara, porque até eu te comentei, né, não sei se foi ontem, tem um pastor que eu ajudo, o pastor Geraldo lá de Moçambique, da África, cara, que, cara, os caras não têm uma caixa Watson lá, velho. E o clamor, assim, o temor que eles têm, tipo, de atrair a presença de Deus, a glória de Deus, tu fica chocado, mano. As pessoas sem recurso nenhum, às vezes com fome, estão lá no culto, chão de terra, né, as casinhas lá de palha, as igrejas simples, de madeira, e os caras sedentos, cara, clamando, assim, a presença de Deus, e tu chega a sentir através do vídeo, cara, ele me manda vídeos todos os dias, e eu consigo sentir, assim, a glória de Deus através de um vídeo, cara. E às vezes tu tá dentro de uma igreja, tu sai de lá, assim, com peso terrível, mano. Sabe? Tipo assim, eu saí pior do que eu entrei. Sabe? Então, é aquilo que eu falo assim, cara, a graça e o verdadeiro evangelho, ele nos liberta, cara. Ele não nos aprisiona, né? Eu fui repreendido já em cima do altar, mano, de ter feito algo que Deus me direcionou, salvei uma pessoa e fui repreendido pelo sistema, não pelo Senhor, né? O Senhor me deu a liberdade de fazer o que eu fiz e eu fui repreendido. Então, assim, mano, né, até tu comentou o meu jeito de ministrar. Cara, eu sou guiado pelo Espírito Santo, mano. Né, eu sempre comentei com o Maiquinho, com a galera que ministra aí também. Falei, mano, eu ministro às vezes um louvor durante meia hora, véio. Às vezes um refrão. É que nem eu falo, eu não sou cantor, mano, eu sou um ministro, velho. Sabe? Eu nunca me considerei um cantor, nem quero que as pessoas me vejam como um cantor. Eu sou ministro, velho. E sou usado pelo Espírito Santo. Aquilo que ele mandar eu fazer, eu vou fazer, mano. Diferente se o sistema dizer que não é para fazer, eu vou fazer. Né? Como aconteceu, já que eu te falei, cara, o Senhor me mostrou um cara com espírito de morte e o cara depois testemunhou para mim que ele ia se matar. E podia ter acontecido no banheiro da igreja. E aí eu desci, mandei os meninos continuar ministrando louvor, eu desci, fui orar pelo cara, o cara se libertou e ele falou para mim, mano, eu tava drogado, eu passei na frente da igreja, o Espírito Santo mandou eu entrar. E ele, cara, ele ficou são na hora, mano. Eu tava ministrando louvor e aí o Espírito Santo me mostrou que o cara tava com espírito de morte e eu desci. Falei, cara, toca o barco aí que eu vou descer. Os guris não entenderam nada, porque era só música, né? Para o pastor depois subir pregar. E eu fui repreendido, mano. Porque o ministério não... Eles têm um sistema, que foi o que o pastor me falou na época, que tu não pode descer para tu não atrapalhar o culto, o cronograma do culto. E aí eu falei, se eu não tivesse descido, o cara podia ter se matado no banheiro, né? Porque os demônios estavam ali lançando dados, flechas na mente do cara, podia ter se matado no banheiro ou saído dali se matado. E a responsabilidade ia estar sobre quem? Sobre o pastor da igreja, do ecossistema ou para mim que o Senhor mostrou? Então eu falei, cara, eu vou cumprir o sistema ou eu vou salvar a vida do cara? Então voltando àquilo que eu falei no início, mano, evangelho tem a ver com vidas. É vidas, é pessoas, mano. Não tem. No céu é relacionamento, mano.
Porque hoje a gente briga, mano, a gente cria rituais para adquirir coisas, adquirir bens, que quando a Bíblia fala lá em Apocalipse que a gente vai pisar sobre ruas de ouro, mano. O que o Senhor ministra no meu coração através dessa palavra? Que o ouro, que é a coisa mais valiosa que existe para nós aqui, que as pessoas se matam por causa dele, vai estar debaixo dos nossos pés, não tem valor nenhum, mano. Sabe? E tem gente que leva por um lado de que a gente vai para um lugar grandioso porque é de ouro. Não. Quando a Bíblia fala que a gente vai pisar é porque não tem valor, mano. Vai estar debaixo dos nossos pés. Tu vai fazer o quê com ouro no céu? Nada. Então, assim, o evangelho é relacionamento, cara. É aquilo que eu falo hoje de novo, assim. Teve lá comigo, falei, cara, não tem como olhar pra ti e não falar de Jesus, mano. Quando os caras falam, o Paulinho, mano, é um cara que eu amo a tua vida, da Cris, a tua casa. Um cara que me ajudou demais, né? Deus usou a tua filha. Com quantos anos ela tinha aquela vez que vocês me abençoaram com o iMac? Não, 7, 8. 7 anos, eu acho, 8. Falou pra ti, né? Pai, Deus mandou. Hoje tu vê a galera absorvendo coisas, e se os outros, tipo, eu tô bem e o resto que se lasque, cara. Então, essa é a religião, mano. Agora, o evangelho, não, mano. O evangelho é isso, é tu cuidar de pessoas. Né? Que nem eu acompanhei vocês, né, na época ali das enchentes também, da pandemia. É sobre isso, cara. O evangelho é sobre isso. Né? Que nem eu te comentei ontem, eu parei um dia no semáforo ali, o cara era pastor, tava morando na rua, mano. Ele falou, pô, mano, tu com um carrão desse, tu baixou o vidro, me deu o almoço, cara. O almoço que eu tinha comprado para levar para casa. E aí Deus fez eu fazer a volta para encontrar o cara. E ele falou, cara, as galera passa por mim aqui de Fuca e fecha o vidro e não me olha na cara, mano. Pô, tu de Mercedes, tu estacionou o carro e me deu o almoço, velho. Ele tá conversando comigo, ficou até constrangido. Então o evangelho é esse, mano. Eu não vou te tratar bem porque tu ministra na igreja. Aí entra um mendigo lá, que eu digo que Jesus entra hoje nas nossas igrejas e sai, e ninguém fala com ele, mano. Porque esse mendigo que entra lá sujo, às vezes fedendo, é Jesus. Aí é fácil, entrou lá o prefeito da minha cidade, nossa, vai toda a galera, os pastores vão lá. Hoje tem as áreas VIPs, né, nas igrejas. E aí quando entra um mendigo lá, ou Jesus, o cara entra e sai, não tem uma cadeira lá escrita reservado para Jesus. Tá lá reservado para o Paulinho, que é bem sucedido, tem lá reservado para o Thiago, que é dono de empresa, para o fulano, que é não sei o quê. Mas muitas vezes não tem lugar para Jesus. Ele falou, como é que eu vou entrar aí? Não tem, mano. Chega a dar um nó na garganta, né, cara? Tiagão, falando de uma outra coisa que eu acho que tu nunca passou por isso, alguém que não sabe pode mexer no som da igreja? Parece que tu nunca passou por isso, Tiagão. Quem nunca, né, mano? Meu Deus. Quem nunca que atira a primeira pedra? Cara... Quem nunca viu o Juninho destruindo no baixo e o baixo nem aparecendo no pé da igreja? Misericórdia, Juninho. cara. Mas teu baixo deve estar sem bateria, cara. E um botão do multi lá vermelho. Cara, Jesus amado, vamos lá. Cara, aquilo que tu mesmo fala, né? Tu não chama um encanador para mexer na elétrica da tua casa, né? Geral, cara, 110%, assim, em todos os lugares. Eu prestei serviço para muitas igrejas aqui em Caxias, como técnico de áudio. E era a mesma coisa, né, cara? Tinha 5 pessoas lá com celular, o outro na console. Hoje tudo é digital, né? Normalmente a galera usa. E, cara, som desligado, baixo desligado, voz do cara, tu não entendia o que o cara tava falando. Então, assim, não tem como, cara. Não tem como. É que nem eu digo assim, mano, tem os enviados de Deus, mas tem os enviados de Satanás, velho, que estão dentro da igreja atrapalhando. É sério, mano. É duro, mas é sério, né? Eu digo assim, falei, cara, tu quer fazer isso? Mano, é o mínimo que tu tem que ter conhecimento, dominar, cara. Aquilo que eu digo, cara, a palavra diz, o bom obreiro, ele manuseia bem a palavra. O bom músico manuseia bem o seu instrumento, o bom técnico de som, ele tem que manusear bem a console, ele tem que entender de áudio. Não tem como, cara. Não tem. Não tem como eu vir aqui operar um episódio para ti sem saber o que é câmera, o que é ISO, o que é controle de branco, o que é uma console. Não tem como, cara. Mas Deus conhece o meu coração.
Pode ser a tua vontade, mas, cara, boa vontade não te leva para lugar nenhum. Tem aquele provérbio, né, que é boa vontade, o inferno tá Tá, cheio. muito Né? cheio, muito cheio. Então, assim, cara, pessoas muito despreparadas, cara, e aquilo que eu brigava muito, assim, eu tinha reuniões, principalmente com os pastores, né, porque os pastores não entendem nada de som, né, cara. O que eles fazem? Vai o cara chega lá e diz assim, pô, pastor, a gente tem que investir 100 mil na igreja, tem que mudar o som, porque o som tá ruim, porque não sei o quê. E os caras investem, cara. Hoje, cara, é difícil, a não ser as igrejas mais humildes, pequenas, mesmo que não tenham recurso. Mas, cara, todas as igrejas que eu... tanto que eu fui ministrar e quanto realmente contratado ali para cuidar do som, todas com estruturas, assim, excelentes, cara. Excelentes. Painéis de LED, 200, 300, 500 mil investido né, dentro da igreja. Consoles X32, instrumentos bons de qualidade, músicos bons, alguns nem tantos, mas, cara, não tem como, cara. Aí eu ia lá, alinhava o som, os caras, pô, mano, tá um CD, cara, tá lindo. Aí dava no metade da semana, o pastor me ligava, cara, tem que vir aqui que os caras mexeram e não dá para entender nada. Então não tem como, cara. Prepara um cara, se tu investe tanta grana para tu ter uma qualidade, tu tem que ter um bom técnico, cara. Né? Ô, Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que quando o cara gasta 500 mil num telão, não sobra dinheiro para pagar um técnico? Pois é, cara. Eu acho que ele investiu toda a grana, né? Acho que foi. Esvaziou o caixa da igreja. O que tu entende, assim, por contratar uma pessoa para trabalhar dentro de uma área? Cara, eu sou muito a favor, mano. Eu congreguei uma época na Igreja da Graça, mano, e a gente foi fazer um evento na sede em Porto Alegre. A gente acompanhou a Sara Beatriz, que era uma cantora que ficou conhecida através de um programa de TV, e a Graça botou o selo e lançou a menina. E é uma cantora muito talentosa, cara. E a gente acompanhou ela. E aí o missionário, o R.R. Soares, estava... A gente trocou ideia, assim, ficou um tempo junto. E ele falou, cara, lá... Porque eles têm transmissão de programa, né, na televisão. Tem horário lá, enfim. E ele falou, cara, hoje tem pessoas que são da igreja, né? Mas que se converteram depois. Mas quando ele começou com o programa de TV, ele falou, todos eram contratados do secular. Ou que não eram crente, enfim... Porque, cara, que nem ele disse assim, ele falou, como é que eu vou botar uma pessoa que tem boa vontade para transmitir uma televisão? Tipo, não aparecer o áudio, ou o cara trocar a cena, ou a tela ficar preta. Tu já viu isso num programa de TV? No canal mais simples que seja? Não tem, cara. A coisa tem que ser perfeita, sabe? Tem que ser o que tem que ser. Então, assim, hoje o que eu vejo, cara, não é que claro, não tem pessoas qualificadas, principalmente aqui no Sul, porque lá para cima as pessoas são profissionais, porque as pessoas separam numa balança o profissional e o espiritual. E quando tu separa isso, cara, tu tá nivelando. Se tu tá mais espiritual, se tu tá mais... Eu já ouvi uma vez o cara dizendo, mas tu é muito técnico, tipo assim, e o espiritual nem tinha, né, porque eu era muito profissional. Então, assim, eu nunca botei na balança. São duas coisas que elas são 100% as duas, cara. Porque, cara, se tu tem um técnico que vai extrair o melhor que tu tem no lugar, tu tem bons músicos, cara, vai ficar tudo perfeito, cara. Sabe, o ministro que está ministrando, que nem a gente fez um evento um tempo atrás, que era aniversário de uma igreja, nós passamos, eu alinhei o som na sexta-feira, no domingo a gente foi tocar, o cara esculhambou tudo, velho. Aí o ministro que estava cantando, que eu não vou citar o nome aqui, o cara não se ouvia, entrou errado na música, aí o que vai acontecer? Tu vai tirar o foco do cara, mano. Toda aquela unção que ele tá, aquela preparação espiritual que ele teve, tu atrapalhou, porque o cara não vai se ouvir, então assim, botou tudo água abaixo. Então assim, são coisas que tem que andar junto, o espiritual e a técnica, tu tem que ser profissional sim, né? Tipo assim, cara, tu vai tocar, tem que ser um profissional do teu instrumento, porque o piano existe técnica, existe a teoria, existe bagagem, tu vai ter que ter muita bagagem para fazer aquilo com excelência. Então hoje eu vejo a galera totalmente despreparada. O cara faz 4 acordes no violão, é melhor estar lá em cima do que estar fazendo outra coisa. Não dá, cara. Então às vezes a galera fala assim, mano, o que tu acha das audições que estão fazendo nas igrejas? Cara, 100% correto, mano. 100% correto. Mas eu tenho que fazer um teste? Tem, velho. Vai lá e fala pro teu pastor que tu quer pregar num culto de Santa Ceia. Pastor, mas Deus conhece meu coração, ele vai me usar. Mas vai usar o quê? O que tu vai falar lá? Nem Bíblia tu lê, cara.
Não conhece um versículo da Bíblia, tu vai falar o quê? O Espírito Santo vai te induzir no quê? Música é a mesma coisa, cara. Eu não vou lá, Espírito Santo me ajuda. Eu preciso executar, tocar bem. Né? Até um dia a gente foi ministrar na Bleia lá, eu, o Juninho, a esposa, aí tava uma galera massa, cara. E, só gruveira, hino da harpa, mas só gruveira, né, Juninho? E os caras ficaram apavorados, mano. Porque, cara, a Assembleia é mais tradicional e tal, uma coisa mais reservada, né? E os caras curtiram demais, mano. Por quê? Boa qualidade, mano. Ah, vamos tocar o worship, que é fácil. Cara, os caras não entendem nada de música, mano. O worship nivelou, né? Não entende nada de música, porque se tu pegar referências do worship, como o Hilson, que é uma das maiores referências, os caras têm 2 caras de violão, tem 2 tecladistas, tem 3 guitas, só que existe arranjos, existe produção. Então, aquilo que eu digo assim, o silêncio na música é nota, cara. E hoje tu dá a paz do Senhor pra galera, tu larga um acorde no piano, o batera tá fazendo gospel shop, sabe? O baixista tá fazendo slap. Eu falei, cara, calma, mano. A música existe introdução, eu preciso preparar também o ambiente, né? Para que aquilo que eu vou fazer aconteça. Cara, tu ligou o piano, tu falou, Pai do Senhor, tá todo mundo tocando, velho. Falei, cara, teu violão vai entrar só no refrão, mano. Deixa tua mãozinha em cima, não toca. Não, então eu vou fazer um arpejo, que eu vou ficar parado, eu preciso tocar, preciso aparecer. Então, assim, a galera despreparada em tudo, mano. Em cima do altar, como louvor, enfim, a parte técnica, então, nem se fala, tá muito feio, cara. Muito feio mesmo. Cada dia que tu vai, pode ser a mesma banda, o mesmo ministro de louvor, o som tá diferente. Às vezes tá mais ou menos, às vezes tá horrível, às vezes tá desligado. Eu fui uma vez num culto que um cara me convidou. Eu gosto de sentar bem na frente, né, mano? Pra pegar bem o som e tal. O baixo do cara tava desligado e ficou o culto inteiro, baixo desligado, mano. Desligado. A batera tava só os over, a voz do cara eu não entendia o que o cara tava falando. Isso que eu tava ali na frente, né? Então, cara, não tem o porquê tu tá ali. Tá no culto. Bota um CD tocar, né? Então, assim, mano, erro dos pastores, da liderança, talvez da igreja, porque também não tem esse entendimento, né? Como eu falei, eu gostava muito de fazer a reunião com a galera do louvor, com toda a equipe ali, com os pastores, para eles entenderem também. Às vezes a galera chegava para mim, o som tá ruim. Eu falei, não é que tá ruim, porque o cara que tá tocando toca mal, o som tá bom. Né? Às vezes a pastora chegava para mim e dizia assim, pô, Thiago, mas às vezes tu tá lá só com voz e violão, passando o som, e nossa, aí quando sobe a banda para tocar, eu falei, pois é, o cara não é um baterista, ele não é músico. Ele é um... Tá quebrando galho. Como a gente fala do evangelho, né? Ele é um simpatizante do instrumento, ele não é músico. Músico é tu pegar e dominar teu instrumento. Isso é ser músico, conhecer técnicas. Cara, vamos tocar agora um baião. Cara, vamos mudar o compasso aqui. Os caras não sabem nem o que é clique, cara. Então, assim, despreparo total, cara. Despreparo musical, despreparo da equipe técnica. Investimento, como eu falei, cara, tem muito, assim, qualidade absurda. Só que o resultado final, horrível. Né? Então, acho que falta, daqui a pouco, alguém para sinalizar, né? Mostrar para os pastores que, cara, precisa, se não tem a galera qualificada, paga um salário para alguém que seja externo, né? Não tem esse, mas o cara não é cristão. Eu falei, mano, o que é mais fácil? Vir um cara de fora que não é cristão e deixar uma qualidade boa e o culto poder fluir de uma forma agradável e a galera entender o que está acontecendo no ambiente. Outro, não, eu vou botar um cristão ali que tem que ser um cristão e o cara esculhambar, botar delay na voz do pastor. E às vezes até uma oportunidade para essa pessoa encontrar Jesus. Exatamente. Ali dentro, né, Thiago? Eu uso dessa forma. Né? O Cacau Santos foi convertido na Graça. Ele era contratado pela Graça em São Paulo. O Aposan, batera, era um músico do mundão. Hoje estão servindo a Deus. Agora me fugiu o nome dele. O Josué, que toca com ele Soares hoje, era saxofonista do Belo. Acompanhei, dividi palco com o cara. Cara demais. Hoje, fora a técnica que ele tinha, hoje fazendo para Deus, nossa, não tem como, cara. Entendeu? Então, assim, não, vai chamar o cara. Eu fiz um projeto com o Mano Natu, que eu chamei um brother meu para fazer guitarra, que era o Gui, o cara é pai de santo. Falei, mano, eu preciso de alguém para fazer guitarra num projeto de um audiovisual. E, cara, o que eu fui taxado de... trouxe um cara, porque ele é conhecido, né? Um cara bem influente. Falei, sim, trouxe. E o cara tá lá, ó, profetizando, ó, falando lá de Jesus, ó, com a boca dele.
E o cara é um cara assim, que é um amigo meu, antes de qualquer coisa, que, cara, me ajudou demais, assim, e eu digo, é um cristão que não conhece Jesus, velho. Né? Ou não é do fã-clube, pelo menos. Não é, porque assim, é um cara que eu digo assim, mano, eu ligar pra ele 4 horas da manhã, o cara na hora, mano, sabe? E tem crente hoje que tu não pode, não deve ter relacionamento. Tem pessoas dentro da igreja que hoje eu falo assim, cara, paz do Senhor de longe, beleza? Mas não senta na minha mesa. Na minha mesa sentam os meus amigos. Quer me conhecer? Pergunta pra quem anda comigo. Em rede social, falei, cara, pessoas dentro da igreja que eu digo, mano, eu não quero relacionamento contigo. Senta na minha mesa os meus... Cara, eu tenho poucos amigos, mano. Poucos. Mas os amigos que eu tenho, eu falo, mano, não precisa, velho. Cara, ontem, que hora que eu saí lá da tua casa? 3 horas da manhã. Entendeu? Então eu não preciso, tipo, congregar no mesmo lugar que tu, dizer, não, o cara é meu irmão em Cristo. Falei, não, mano. Falei, mano, preciso conversar. Sair lá da tua casa 3 horas da manhã. Isso é relacionamento, isso é evangelho. Sabe? Então é isso aí, cara. Tiagão, o papo foi massa pra caramba. Então, já deu o horário aí, senão fica muito comprido, o pessoal não assiste. O cara já passou 1 hora. Já passou 1 hora. Teria mais um monte de coisa aqui para perguntar, mas vamos deixar para uma parte 2. Tiagão, queria que tu deixasse para a galera onde eles podem te encontrar nas redes sociais. Cara, tem o meu Instagram, que é Thiago Barbosa, com Thiago_Barbosa com 2 E. E o do estúdio, né? Que é Estúdio Case. Lá, sempre compartilhando coisas de trabalho, né? Uhum. É que nem onde quer me conhecer, me chamam no WhatsApp e vem sentar na mesa comigo. E tomar café. Vem ter relacionamento. Aí nas redes sociais é só trabalho, né? E o teu projeto lá de podcast? Cara, tá bem massa, cara. Tá bem massa, assim. Deus tem nos honrado, assim. Debaixo sempre de uma palavra, né? Deixa o Instagram também pro pessoal. É o Wavecast, né? Wave de onda, né? É, Wave de onda, Wavecast. Tá lá também, né? Disponível. Mas manda um beijo lá para as crianças, manda um beijo lá para a Fê também. Será Foi um dado. prazer te receber aqui. Eu que agradeço, mano. A oportunidade de estar falando de Jesus, das coisas de Deus, é sempre um privilégio, né? E estamos pela parte 2 agora. Vou preparar mais umas aqui para te responder. Amém. Galera, obrigado por quem ficou até agora. Não se esqueça, né, que de praxe, curte aí, compartilha, manda para a sogra, manda para todo mundo. Se gostou, faz barulho. Se não gostou, não conta para ninguém. E lembrar, né, que Jesus é simples e a gente é que complica. Amém.